Muito bem-vindo, alunos, para mais uma aula. Hoje vamos dar dicas importantes sobre a linguagem de programação COBOL. Para que você possa seguir, fazer os exercícios, é importante que você estude essa matéria que nós vamos ver aqui. Então, entramos no site, entramos aqui em COBOL, Introdução ao COBOL. Ele vai baixar aqui um zip. Ok, eu já tenho ele aberto, baixado aqui. Primeira aula. Vamos tratar um por um. Primeiro, um dump de registro. O que é um registro? Um arquivo é como se fosse um caderno que nós temos várias páginas. Um registro é cada uma das páginas do meu caderno, certo? Então, olha, aqui ele mostra um registro. Ele tem aqui a posição de início e de término. Começa na 1, termina na 5, claro, tem 5 bytes, tá? Ok? Casas decimais. Não, esse não tem casa decimal. Tipo numérico e o nome, o label é o nome, código PROD, que é o código do produto. E aí nós temos os demais campos todos aqui. O segundo começa na 6, termina na 35, portanto tem 30, é alfanumérico e é o nome do produto, nome PROD. Bom, campo numérico só aceita números. O alfanumérico, ele aceita números, letras e os caracteres especiais, tá? Mas nós temos aqui, para nosso estudo, alguns campos numéricos com decimal. E eles são compactados, tá? Ó, esse é compactado e esse é compactado, tá? Então, nós vamos entender isso, né? Como é que funciona? Como é que fica isso? Bom, vamos lá. Olha, o primeiro campo é a posição de 1 a 5, tá? O que ele contém? Ele contém 13.579. Aqui nós temos o primeiro registro e temos também um outro, que é um segundo registro. Nós trouxemos 2 registros do arquivo. Aí tem o nome, temos aqui o campo quantidade do produto, que está na posição 36 a 38. Ó, 36 a 38. Qual é o conteúdo? 124. Do segundo registro. Reparem que ele é negativo, menos 25.698. Bom, mas vamos descer um pouquinho aqui e vamos olhar aqui. Se eu fosse com uma lupa lá olhar o arquivo, fazer um dump que nós chamamos do arquivo, como é que eu viria um campo compactado? Vocês lembram que nós estudamos o campo compactado? Os 8 bits, num campo normal, ele usa os primeiros 4 bits para dizer que é um número e os outros 4 para colocar o número. Mas, quando eu compacto, ele usa os 8 bits direto. Então, olha só que interessante. Aqui um campo não é compactado, ele fica 13,57. Quando o campo é compactado, ele vai bit a bit. É 0,124, ó, 0, 0, 1, 2, 4. Então percebeu que fica 124? O dump de um campo compactado é assim. Nós não lemos na sequência aqui. Nós lemos bit a bit. 0, 0, 1, 2, 4. E o C, ele está dizendo que é positivo. Mas vamos olhar um outro. Lembra que nós vimos o outro aqui que era negativo.
tinha um outro campo compactado que era negativo, que é o segundo registro, ó, que é esse aqui, ó. Perdão, é o mesmo campo, mas negativo. Reparem que é 25698. 25698. E ele coloca um D. Opa, o D quer dizer que o campo é negativo. Ok? Tudo bem? Então, nós estamos olhando um dump de um campo compactado, né? Se nós editarmos esse arquivo no TSO, por exemplo, nós o veremos dessa forma. Os campos que não são compactados ficam na sequência direitinho, mas os campos que são compactados, nós temos que olhar bit a bit. Então, esse é um dump de um arquivo. Os demais campos alfanuméricos também nós vemos que é apresentado normalmente. Tudo bem. Vamos agora para a estrutura de um programa em COBOL. Abrimos aqui. Vamos ver a estrutura. O COBOL ele é posicional, gente. Quando a gente começa a escrever um programa em COBOL, nas colunas, dentro de uma linha, tem várias colunas. Na coluna de 1 a 6, nós colocamos o número da linha. O TSO faz isso para a gente automaticamente. Então ele pode ser dividido até em duas partes. O número da página e 3 por número da linha. Bom, na coluna 7, nós podemos usar 3 caracteres, o asterisco, o menos e o barra. O asterisco é quando eu quero colocar um comentário no meu programa. Vou na coluna 7, coloco o asterisco e coloco o comentário, aquela linha vira um comentário. Quando eu estiver escrevendo um comando e ele não coube na linha, porque lembra, a gente vai até a coluna 80, quer dizer, da 7 a 80, eu tenho 72 caracteres, mas eu tenho que continuar na linha de baixo, eu vou na coluna 7 na linha de baixo, coloco o asterisco e continuo naquela linha o comando que eu estava fazendo. Isso é para quando o comando não cabe numa linha somente. Quando eu vou colocar comandos diferentes em cada linha, eu não preciso pôr o sinal de menos na coluna 7 para continuar. Bom, para eu saltar de linha, quer dizer, quando eu for imprimir, eu quero que a rotina A saia numa página e a rotina B em outra, eu uso o barra na coluna 7, tá? Isso é apenas para impressão, quando eu for imprimir o meu programa. Então, da 8 a 72, nós trabalhamos da seguinte maneira. Nome de divisões, começa na 8, 9 de seções, procedure names, quer dizer, nome de rotinas, os níveis FD, SD, CD e também os níveis 01, 66, 77 e 78. Nós ainda não entendemos isso direito. Tá, nós já vimos isso anteriormente, mas não entendemos direito. Quer dizer o seguinte, existem alguns comandos de COBOL que vão na coluna 8. Outros vão na coluna 12. No decorrer, a gente vai se habituando a isso. Quer dizer, quando eu estiver dentro de uma rotina e vou colocar um comando, eu começo na coluna 12. Isso é importante. Entradas associadas aos indicadores de nível. Eu também tenho essas entradas na coluna 12. Números de níveis. O nível 01 é na 8. Se eu tiver um subitem desse nível, quer dizer, o nível 01 ele pode ter abaixo dele N níveis. Os próximos níveis 2 e assim por diante, eu vou colocar a partir da coluna 12. Da coluna 73 a 80, eu posso até colocar algo lá, tá? Mas ele
vira apenas um comentário também. O importante é quando você estiver programando, você volta aqui e dá uma olhadinha nessa tabela para entender melhor. Tudo bem? Então vamos seguir. Folha de codificação COBOL. Claro, hoje nós não usamos mais. Quando eu iniciei no COBOL há muitos anos, a gente escrevia primeiro nessa folha de codificação. Tá vendo? Ele tem colunas de 1 a 6, coluna 7, coluna 8, olha aqui na 12 para a gente fazer. Então a gente começava a escrever aqui, escrevia tudo o programa no papel, seguindo as orientações que nós acabamos de ver, né? Da 1 a 6 é o número da linha, 7 é para comentários, para continuação ou para salto de linha, 8, alguns comandos começam na 8 e na 12, alguns comandos começam na 12. Claro que eu posso identar na 16, na 20. Indentação é interessante, gente, porque fica melhor para visualização. Então, começa um if, por exemplo, na 12. Todos os comandos que fizerem parte desse if, eu posso colocar na 16, para a hora que eu bater o olho, eu saber quais os comandos que pertencem àquele if. Claro que no caso do if, fica fácil ver com o endif. Mas essa folha de codificação é apenas para conhecimento, porque hoje a gente não escreve mais em papel, a gente vai direto para o terminal. Antigamente, nós escrevíamos em folha de codificação, hoje não mais. Formato de exibição. Nós temos aqui letras, maiúsculas e minúsculas, números e campos compactados. Nós já vimos compactados, quem tiver dúvida, volta lá, dá uma olhadinha no campo compactado, tá? Só para a gente entender aqui, letras, quando eu abrir um arquivo e for olhar lá e ele tiver letras, eu vou enxergar assim, maiúsculo, minúsculo, espaço, assim. E letra minúscula é assim, tá? Bom, os caracteres especiais, cada um corresponde a um valor em hexa, ó. No caso aqui é 40, tá? No caso do Z é E9. Na verdade nós estamos vendo aqui em hexa. Z em hexa é E9. Cada uma dessas outras letras tem a sua representação. Como Z minúsculo é A9. Bom, mas e o campo compactado? Lembra, a gente já viu. O campo não é compactado, a gente olha assim, seguido. Quando ele é compactado, a gente tem que olhar bit a bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, mas tem um C aí. Lá em cima não tem C, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? Porque ele tem, lembra, meio bit para definir se o campo é positivo ou é negativo. No caso aqui é positivo. Aí se ele for negativo? Aí se ele for negativo, é D de negativo, tá? E se ele não tiver sinal? Eu não defini, na hora que eu criei o campo, eu não defini se ele tem sinal ou não. Então ele fica com F para dizer, ó, o campo é um campo sem sinal. Vamos olhar agora I/O de arquivos. Para ficar melhor no nosso entendimento, gente, quando eu fizer um programa, esse programa ele pode ter arquivos de entrada, N arquivos de entrada e N arquivos de saída. No caso aqui, ó, eu tenho esses arquivos de 1 a 5 como arquivo de entrada, quer dizer, arquivos de input que serão lidos. Eu posso ler não só um, eu posso ler N arquivos, mas tenho que tratá-los, abrir todos antes, fazer os testes de file status, ler de acordo com a sequência que eu preciso e no final também fazer o fechamento de cada um deles e o teste do file status. Mas esse processamento, esse programa meu, ele pode gerar N arquivos de saída. No caso, ele está gerando 2 arquivos de saída. Além de gerar arquivos de saída, ele pode gerar relatório. Aí você vai falar para mim, mas relatório não é igual a arquivo? Sim, nós podemos entender que o arquivo de relatório é igual
a um arquivo de saída. E o que diferencia então os dois? É a formatação. Um relatório tem um cabeçalho, ele pode ter totalizadores de campos, de página. O nosso programa pode gerar N arquivos de saída e até N relatórios também, mais de um. Esse é um programa em COBOL que lê vários arquivos e grava vários arquivos também. Uma forma bem simplória de definir sistema é um conjunto de arquivos. Claro, isso é uma forma simplória. Um sistema não é só um conjunto de arquivos, é um conjunto de programas que tem uma ordem, que tem um objetivo, enfim. E o que é um arquivo? Um arquivo é um conjunto de registro. Lembra, nós fizemos uma comparação. Um caderno. O caderno é meu arquivo. Cada uma das páginas são os meus registros. Cada um dos campos é cada linha que eu tenho dentro do meu arquivo. E um campo, o que é um campo? É um conjunto de bytes. Por exemplo, nome é um conjunto de bytes, tem um monte de letra. É um campo. A gente tem aqui um arquivo em disco que tem lá abacate, escrito abacate. O segundo campo é numérico, está com 0,187. A gente já viu isso, né? Um dump de um arquivo. Mas vamos lá. Como que esses campos podem ser? Ele pode ser numéricos com decimais ou numéricos sem decimais. Eles podem ser alfabéticos, que é pique-A, de A a Z, ou pode ser alfanuméricos, que tem de A a Z mais os caracteres especiais. Um campo zonado, a gente viu agora há pouco zonado, eu vou olhar um campo zonado, ele está na sequência 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 caracteres, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. E se ele for compactado e também tiver 1, 2, 3, 4, 5? Aí ele vai estar assim, 1, 2, 3, 4, 5. E no caso aqui positivo. Por quê? Porque o campo compactado ele usa os 2 dígitos do byte, os 8 bits, para colocar o número. Então o número tem 1, 2, 3, 4, 5, mas ele tem 7 bytes. Ele preenche com zeros à esquerda quando é numérico. Aí quando ele for alfabético, ele tem 10 e eu só tenho 7. Ele preenche com espaços. Olha que interessante, 0 à esquerda não vale nada, gente. Então, ele preenche com 0 à esquerda quando o campo é numérico. Quando é alfanumérico, ele preenche à direita com caracteres, ok? Bem, essa foi uma introdução da programação em COBOL. Só lembrando, gente, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos é lícito. Muito obrigado, até a próxima.